Olá, gente! Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Que bom, espero que sim. Tem alguma coisa estranha, diferente aqui hoje, né? Hoje eu vim aqui sozinha para bater um papo com você, conversar um pouquinho sobre um assunto bastante polêmico, no sentido de muitas vezes ser muito mal interpretado. Deixa eu te perguntar, você é uma mulher submissa? Tem gente que até arrepia quando ouve isso, né? Quando ouve essa pergunta. Eu? Imagina, que homem nenhum manda em mim. Gente, a verdade é que esse assunto tem sido muito mal interpretado por muitas pessoas, né? Tem sido muito mal interpretado. Nós vemos pessoas usando desse termo submissão como se submissão fosse subserviência, fosse opressão, fosse dominação. Mas será que é isso que a Bíblia ensina pra gente? Mas, Paula, é verdade, a Bíblia diz que nós mulheres devemos ser submissas? Sim, a Bíblia diz. Lá em Efésios, capítulo 5, se você for ler, vai estar escrito: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Porém, se você voltar alguns versículos antes, também vai estar escrito que nós devemos ser submissos uns aos outros. Logo, a submissão não é uma característica só para a mulher. Não foi uma ordenança apenas para as mulheres. Não. A submissão é uma ordenança no nosso relacionamento uns com os outros. Mas a gente precisa entender exatamente o que é submissão. E eu posso te afirmar, se tem uma coisa que a Bíblia não ensina, é que submissão seja opressão, seja subserviência, seja dominação. Nada disso. Então hoje eu quero pensar com vocês, porque é claro, né, gente, esse é um assunto enorme, imenso, que a gente tem muita coisa para falar sobre isso, então a gente vai falar em vários momentos sobre isso, cada vez um pedacinho. Mas hoje eu quero pensar com vocês, baseado na própria Bíblia, que muitas vezes as pessoas usam, né, com uma interpretação errada, equivocada, para fazer coisas que, não, a Bíblia não disse isso, né? Então hoje eu quero pensar com você aqui o que não é submissão. Talvez você esteja com uma ideia muito errada sobre o que é submissão. Então deixa eu te contar. Primeiro, submissão não é concordar com tudo. Submissão não é concordar com tudo. Talvez alguém fale assim: não, você é submissa a mim, então o que eu falo está decidido. Eu sei mais do que você, então você vai fazer tudo o que eu quero e você tem que aceitar tudo o que eu quero. Não, submissão não é isso. Vamos pensar um pouquinho? Vocês lembram de Abigail, que era esposa de Nabal e depois veio a ser esposa do rei Davi? Ela tinha um marido totalmente tolo. O próprio nome, Nabal, tinha esse significado. Ele era um homem violento, ele era um homem rude, ele era um homem cruel. E ele, se você for lá e ler o texto, você vai ver que ele acabou entrando numa desavença com Davi, porque Davi estava precisando de ajuda, ele se recusou a ajudar, e Davi, furioso, jurou que ia matar toda a casa de Nabal. E num determinado momento, Abigail fica sabendo disso. E quando ela fica sabendo, vocês acham que ela concordou com isso? Não. Abigail era uma mulher que tinha pensamentos próprios. Ela imediatamente organizou toda a criadagem, toda a cozinha, preparou um banquete imenso e foi ao encontro de Davi. E foi lá e intercedeu, né, em favor da sua casa, da sua família. Ela não foi nem conversar com o marido dela,
Porque naquele momento ele estava tão fora de si que não era momento de conversar. Ela foi resolver o problema. E ela correu lá e resolveu e apaziguou o rei Davi para que não houvesse uma matança na sua casa. Então, ser submissa não é concordar com tudo. Pelo contrário, muitas vezes você vai ter que usar de sabedoria para contornar situações das quais você não concorda e você não tem que concordar. Naquele primeiro momento, Abigail não foi nem discutir com o marido dela, até porque ele estava bêbado. Ele esperou o dia seguinte, quando ele acordou sóbrio, e aí ela contou o que aconteceu. Falou, olha, eu tive que ir lá e resolver o problema, porque senão a uma hora dessas, não só você, mas como a toda a nossa casa, estariam todos mortos. E essa mulher, pela essa sabedoria e por não concordar com seu marido, ela salvou toda essa casa e depois ela acabou se tornando esposa do rei Davi. Então, submissão não é concordar com tudo. Submissão não significa que você deixou seu cérebro lá no altar. Mulheres, nós somos pessoas inteligentes, dotadas de inteligência. E Deus nos fez assim. E quando você casa lá no altar, que você faz todas as promessas diante de Deus e diante dos homens também, você não deixa seu cérebro lá não, você continua sendo uma pessoa pensante, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe distinguir certo do errado. Não é mesmo? Sabe? Eu lembro de Joquebede, a mãe de Moisés. Quando ela estava ali esperando a morte do seu filho chegar, porque havia um decreto de morte contra todos os meninos hebreus. Mas ela não se acomodou à situação, não. Ela foi lá, o texto bíblico diz que ela preparou um cestinho, arrumou bem, protegeu, colocou betume por dentro e por fora, arrumou e colocou Moisés. E quando ela fez a parte dela, Deus fez o resto. Mas porque ela pensou, ela agiu com inteligência. Mulher, eu não sei quais são as circunstâncias. Tem muita mulher que se acha inferior, que se acha, até mesmo, né, popularmente dizendo, se acha burra. Você não é. Você é inteligente, você é capaz, você tem entendimento e você tem o Espírito Santo de Deus para te orientar em todas as coisas, né? Então, ser submissa não significa que você parou de pensar. Que você largou seu cérebro lá no dia do seu casamento, você deixou lá na casa dos seus pais. De jeito nenhum. Deixa eu te falar que submissão não significa também que você não deva influenciar o seu marido. Você não só pode, como deve, né? Se você é uma mulher sábia, se você é uma mulher inteligente como você tem que influenciar o seu marido. Se você for olhar lá na carta de 1 Pedro, e Tito também vai tratar sobre essa questão, ela vai falar como a mulher deve se portar. E dentre tantas coisas, ela vai falar, olha, inclusive, se o seu marido, ele ainda não conhece a Deus, você não tem que ficar brigando com ele, mas pelo seu comportamento você vai influenciá-lo para que ele venha conhecer. Você não tem que forçar situações, você não tem que entrar em conflito, mas você vai influenciar. Vocês lembram de Débora? Lá em Juízes diz que Débora, ela era uma mulher casada, tinha filhos e ela era uma juíza. Sabe o que significava? Ela sentava embaixo de uma árvore e ia aconselhar as pessoas. Ela ia influenciar com aquilo que ela tinha, com a sabedoria, com a inteligência que Deus havia dado a ela. Ela ia influenciar outras pessoas. Veja só. Então, ser submissa não significa que você não vai influenciar outras pessoas. Sim, você pode e deve. Você pode influenciar o seu marido. Se você acha que o seu marido está tomando decisões erradas,
Você pode conversar, você pode falar, você pode e deve intervir e interagir. Submissão não é não influenciar. E por fim eu quero falar com você que ser submissão não é viver com medo. Não é viver e nem agir baseada apenas no medo. Aliás, não é para ter medo. Nenhum relacionamento pode estar baseado no medo. Não existe relacionamento saudável baseado em medo. Isso não é submissão. Você lembra de Esther, a rainha Esther, que foi escolhida, uma judia escolhida, não pelo rei, mas pelo próprio Deus, porque através dela todo o povo ia ser salvo. Chegou um momento em que algo muito ruim ia acontecer, porque ia acontecer a dizimação de todo o povo judeu. E aqui a gente vê que Esther, ela usou das duas coisas. Ela usou da influência, como nós acabamos de falar. Ela usou do que ela podia para influenciar aquele rei. Mas ela se recusou a viver com medo. Ninguém sabia que ela era judia. Nem o rei sabia que ela era judia. E a morte, quando viesse, viria para todos. Para quem estava no palácio, para quem estava fora do palácio. Mas chegou um momento, no primeiro momento ela até teve medo. E o seu tio lembrou. Falou, olha, quem sabe não foi para isso que você está nesse lugar. E ela deixou o medo de lado, combinou com as suas servas de buscar ao Senhor. E foi lá e enfrentou aquilo que era a ameaça da vida dela. Enfrentou aquela situação que tirava a tranquilidade, que tirava a paz. Submissão não é viver e agir por medo. Casamento não é para você ter medo, é para você ser feliz. Então, se você aprendeu em algum momento da sua vida que ser submisso era isso, e que é natural que seja assim mesmo, não, eu não posso pensar, eu não posso ter opinião, eu não posso ter o meu gosto, eu preciso fazer tudo o que Ele quer, porque isso que Deus manda, eu quero te falar, não é. Não foi isso. Deus nos chamou para ser mulheres, mas mulheres virtuosas, mulheres que pensam, mulheres capazes. Foi para isso. Aí, a gente quebrando um pouquinho esses estigmas da submissão, eu volto a pergunta para você. Você é uma mulher submissa? Eu espero que não sejam esses princípios que eu acabei de colocar aqui que faça você afirmar que você é uma mulher submissa. Nós vamos voltar e nós vamos conversar em outros momentos sobre o que é realmente o sentido da submissão. Mas, minha querida, não seja intimidada, não se sinta inferiorizada, nem se permita estar numa situação assim, porque alguém te falou que isso é ser submissão, que é isso que Deus espera de você. Então, eu quero deixar aqui esse pensamento, quero que você pense sobre isso, tá bom? Que você reflita sobre isso. E que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. Que você seja uma mulher de acordo com os padrões que Ele estabeleceu para a sua vida. Tá certo? Deixa eu falar uma coisinha com vocês. Nós estamos preparando alguns vídeos com assuntos que são um pouquinho mais complexos, que vai exigir um pouquinho mais de tempo, de estudo, né? A gente tem que se debruçar um pouquinho mais sobre alguns assuntos que a gente quer compartilhar com vocês. Então, talvez agora vocês não recebam mais nossos vídeos semanalmente. Talvez agora vocês passem a receber nossos vídeos quinzenalmente. Mas olha, vai valer a pena, né? Vamos pensar sobre algumas questões um pouquinho mais complexas. E para isso a gente precisa se preparar também, precisa estudar, precisa estar bem preparado para compartilhar algum material de qualidade com vocês, tá bom? Minhas queridas, que Deus abençoe e que tudo isso que a gente está aqui conversando sirva para te edificar.
Conversa com a gente, compartilha um pouco o que você pensa sobre isso. Era isso que você entendia por submissão? Não? Como que é? Conversa com a gente, compartilha, tá bom? Vai ser bênção para nós também. Um beijo, até a próxima.